As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Professor Lúcio Pachter, bom dia. Bom dia, Delor. Vamos conversar hoje sobre as composições existenciais, alguns enredos e as combinações deles. Algumas pessoas têm a ideia, e claro, é natural que tenham essa ideia, ela é uma ideia social bastante comum na nossa época, de que se as coisas estiverem, por exemplo, bem em casa, no trabalho, com os amigos, isso significa que a vida vai estar bem, as coisas vão estar bem, tudo vai correr bem. Essa noção atropela o caráter da combinação entre os elementos. É como se a pessoa tomasse os elementos separadamente, pensasse neles e achasse que, ao tê-los juntos, tudo estaria da mesma forma. E não é assim que muitas vezes a coisa funciona. Veja, eu me lembro daqueles efeitos de acústica. Assim, quando você tem vários sons de uma única frequência, o resultado disso às vezes é o ruído, né, a cacofonia. Na alma humana, muitas vezes isso pode acontecer. Então, às vezes a pessoa está muito bem em casa, no trabalho, com os amigos, tudo mais, e não entende por que as coisas não vão bem, se separadamente elas estão bem. É que às vezes determinados elementos, quando colocados juntos, não funcionam. Funcionam muito bem separadamente. Às vezes as questões da casa da gente não vão combinar se nós colocarmos juntos com o nosso trabalho, com os nossos amigos. E aprender isso, muitas vezes, significa saber lidar com isso. A pessoa saberá que para que as coisas andem bem, de um modo geral, certas coisas precisarão necessariamente estar separadas. Outras vezes, esse aspecto de combinação implica não apenas uma associação, mas também em compreender que pode ocorrer uma falta. Então, às vezes, a pessoa as coisas vão bem no trabalho, vão bem com os amigos, vão bem em casa. No entanto, existe uma falta que não é identificada. E o somatório disso apresenta para a pessoa, às vezes, um vazio. Algo pelo caminho faltou. Algo nesta composição não foi colocado. Olha, eu estava vendo uns desenhos de como Rembrandt montava os quadros dele, aqueles contrastes de luz e sombra que são fantásticos, né? Uma época em que não havia fotografia, nada, como é que ele fazia aqueles estudos de composição? Que coisa fantástica! Pois, muitas vezes, ele lidava exatamente com isso, ele partia da falta do elemento para compor o que ele deveria acrescentar. Bem, mas aqui nós temos outras questões importantes. Olhe, desde Hipócrates, ele coloca, um dos pais da medicina, que o equilíbrio é importante, a harmonia é necessária, e essa ideia se espalhou pelas mais diferentes áreas, inclusive pelas terapias, pela medicina oriental, que bate tanto nessa tecla também, da harmonia, para que as coisas possam andar bem, o equilíbrio. Acontece que muitas vezes, para que possa acontecer a harmonia, o equilíbrio, um dos elementos precisa, às vezes, estar mal nessa composição. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa não vai bem no trabalho, tudo que ela faz não dá certo, ela quebra nos negócios, etc. e tal. Mas, em contrapartida, por esse elemento estar assim, ela consegue acertar em casa, com os amigos, lá na igreja dela, as coisas vão bem. E vão bem às vezes, e a pessoa não associa o fato de, pelo fato de no trabalho ela não ir bem, essas outras coisas estão bem. Só que quando você considera tudo isso na história de vida da pessoa, você começa a notar que é uma questão de combinação, que exatamente por esse elemento não estar bem, os outros conseguem estar bem. Claro que nem sempre é assim, e nem para todas as pessoas é assim, isso é só um exemplo, não é? Há muitos outros exemplos que são exatamente o contrário destes. O que eu quero colocar
fechando o comentário de hoje, Adelor, com tudo isso, é que essa noção antibiótica de que tudo tem que ir bem na vida para a pessoa estar bem e tudo mais, é muito mais uma ideia que vem de uma perfeição, de um purismo que na prática é difícil de ser encontrado, e que a ideia de composição faz com que muitas vezes a gente compreenda que certas questões da vida estão da maneira como estão, até por contingência, e por consequência de tudo que estava acontecendo, e que não necessariamente são ruins. Às vezes são desdobramentos necessários para que a gente possa aprender e seguir o caminho da gente. Um abraço a você, aos nossos amigos, e conversamos na próxima semana lá de Curitiba.